Convido você a colocar sua mão direita sobre seu peito, seu coração. Você reafirme ao Senhor nesse momento o que você acabou de ouvir nesta canção. O mar é Deus, o barco sou eu. Sabemos que essa é mais do que uma canção, esta música, mas ela é um hino de, eu diria assim, quase que de um credo, uma declaração de que nós cremos que a nossa vida é pertença de Deus. E eu fico muito feliz nessa segunda pregação em trazer para vocês a palavra de Deus, não é? E durante essa semana toda eu me preparava, rezava, e eu tive a felicidade de fazer uma releitura, não é? De um dos livros que conta a história do Monsenhor Jonas. E aí, página a página, eu fazia assim, uma recordação muito interessante, porque não é, eu posso dizer assim, eu sou um homem bem-aventurado, a minha família é bem-aventurada. E eu digo isso sem nenhum tipo de orgulho, mas é um santo orgulho, se existe santo orgulho. Eu tive a graça de Deus de conviver com o Padre Jonas, e eu ainda o chamo de Padre Jonas, é Monsenhor Jonas. Só para vocês terem uma ideia, já há mais de 50 anos. Não é? Eu, quando escrevi esse livro, Corações Sedentos, Canção Nova estava comemorando 40 anos de existência, e eu vou pregar para vocês do Evangelho de São Lucas, do capítulo 5, 2 versículos chaves, que vêm exatamente fundamentar o que nós chamamos de companhia de pesca, projeto dar almas ao Senhor. E eu vou começar exatamente dizendo para vocês uma breve explicação do Monsenhor Jonas a respeito da nossa comunidade. Somos uma comunidade de missão, uma companhia de pesca, em que todos os trabalhos convergem para o mesmo objetivo: realizar a evangelização integral pelos meios de comunicação de massa. É uma tarefa complexa e desafiadora, que só pode ser realizada em equipe. E nesta companhia de pesca, cada um tem a sua importância. No ministério de canto, no ministério da pregação ou no ministério da oração, cada um tem a sua importância. E aí, nesse livro, eu vou querer começar exatamente falando daquilo que constitui a minha convivência. Eu não coloquei no passado, constitui a minha convivência com esse homem. Eu não estou endeusando, mas eu quero, no correr da palestra, fazer testemunhos pessoais, dizendo para vocês que, além de ser nosso pai fundador dessa comunidade, eu posso, com muita tranquilidade, dizer que o Monsenhor foi para mim um pai. E quantas conversas, ainda ele era padre salesiano, lá no Colégio São Joaquim. Quantas vezes ele me chamou, meu filho, e ele tem um costume assim, muito carinhoso comigo, de me pegar no braço direito, meu filho. E quanto aquele homem, ele me ensinou a amar o meu pai. O quanto foi bom Deus para comigo, ao colocá-lo em minha vida. E aí, então, eu comecei esse livro dizendo assim, uma palavra de São Paulo, porque foi isso mesmo que aconteceu na minha vida. Também a minha palavra e a minha pregação
não se apoiava na eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes demonstração do Espírito e do poder divino. Você vai entender essa palavra de Paulo à medida desse já início desse testemunho. Quando eu conheci o Padre Jonas, então, para vocês terem uma ideia, o Padre Jonas foi meu professor lá na Faculdade Salesiana de Lorena, curso de Geografia. Ele dava aula de psicologia para a gente da adolescência. Falava agora há pouco ali no café, professor sério, durão, competente. E aí então eu escrevi assim: no início dos anos 70, eu era um jovem universitário e vivi uma surpreendente experiência de chamado ao serviço de Deus. A Canção Nova não existia ainda. Isso eu estou falando de década de 70, início da década de 70. Conheci um jovem sacerdote, Jonas Abib, salesiano, transferido para Lorena para terminar um tratamento de saúde. Eu fazia parte, junto com Felipe Aquino, Paulo, nossas esposas, etc. Paulo Aquino, Paulo Silva. Fazia parte do primeiro grupo de jovens, aquele que, ao redor do padre, fomos formados em Jesus Cristo e na doutrina da Igreja Católica. Na década de 70, eu tinha lá meus 20 e pouquinhos anos. Era jovem. Hoje eu tenho 71. Ajudávamos nos primeiros encontros de conversão para jovens e adultos do Colégio São Joaquim, chamado Maranatá. E eu quero partilhar com vocês algo assim muito pessoal. Que interessante foram os desígnios de Deus para com o Padre Jonas e para comigo. Deus mudou as nossas vidas. De que maneira? Retirou da congregação salesiana e colocou à frente de um grande projeto carismático de restauração de seu povo. Monsenhor era salesiano, jovem sacerdote, e já trazia na sua história e na sua experiência, já desde São Paulo, assim, um contato pelo próprio carisma salesiano, não é? O amor à juventude. Dom Bosco, ele nos ensina que basta que sejais jovens para que eu vos ame. Eu sou professor de formação salesiana também. Eu aprendi com Dom Bosco. Eu fui oratoriano desde os 5 anos de idade. Morava próximo ao Santuário de São Benedito. E convivi com os salesianos. Fiz a minha primeira comunhão com apenas 8 anos de idade, 26 de outubro de 1959. 8 anos eu tinha. E tudo isso eu fui aprendendo com os salesianos. E, de repente, então, Deus me deu a graça de ter o convívio com esse sacerdote, que foi para Lorena, não é? Para terminar um tratamento de saúde. Deus, no seu projeto, porque Deus tinha um projeto desde toda a eternidade no coração dele, com relação ao Monsenhor Jonas, essa companhia de pesca que nós estamos falando tanto, mas esse era realmente o projeto que Deus tinha para aquele jovem sacerdote, que foi colocado numa situação de deserto. Ele foi para Lorena, numa situação, ele conta, ele narra, quantas vezes eu pude partilhar com o Monsenhor, e ele assim, chorando, dizendo da dificuldade dele. De repente, Deus tirou tudo das mãos dele, levou-o para Lorena, mas ele nem tinha no coração a ideia daquilo que Deus desejava para ele. Um grande projeto carismático para o nosso país, para o mundo. E é importante que Deus fez algo extraordinário na vida desse homem. 2 de novembro, dia dos finados. Muito interessante, não é? É preciso que a semente ela morra para poder brotar. E foi isso que Deus fez com o Monsenhor Jonas. Foi necessário que dele fosse arrancado tudo.
Ele sentiu a experiência da morte enquanto neo-sacerdote. Um homem já estava famoso, tinha, não é, fazendo encontros, tinha um coral maravilhoso em São Paulo, e assim vai. Não quero me delongar, mas Deus batizou no seu espírito, constituindo o fundador dessa companhia de pesca, que nós chamamos Comunidade Canção Nova. E comigo, foi muito interessante, eu tenho que fazer esse paralelo, para que vocês compreendam o correr da nossa reflexão. Naquela época, meu convívio com o padre era intenso. Nós éramos do grupo de jovens, nós estávamos à frente dos movimentos, dos encontros de jovens, não é? E nós participávamos, portanto, não é, junto com o padre, de todo esse processo de conversão da juventude, etc. E aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu, gente. O Colégio São Joaquim era um colégio de internos, era um internato. Acabou o internato e o Monsenhor, num dia, ele andando pelos dormitórios já desativados daquele grande prédio, lindo prédio em Lorena, do Colégio São Joaquim, o Padre Jonas encontrou uma imagem de Cristo crucificado, toda quebrada, toda quebrada. Faltavam-lhe os pés, as mãos, o rosto estava quebrado. E um dia, o Padre Jonas mostrou-me esse crucificado, não é? E ele pediu que eu desse uma restaurada na imagem e me fez a seguinte pergunta: este crucifixo, a imagem desse crucificado lhe diz alguma coisa? Eu confesso para vocês que eu me surpreendi com aquela pergunta. Primeiro, porque era uma imagem que, na verdade, né, os antigos levavam imagens quebradas na Santa Cruz lá. Eu disse para eles: olha, padre, com todo respeito ao senhor, essa imagem não me diz nada. Eu sou filho de pintor de parede, ajudei meu pai a pintar muitas casas em Lorena. Ele disse: mas eu queria que você desse uma arrumadazinha nesse crucifixo. A única coisa que dá para fazer aqui, eu vou lixar a madeira da cruz e vou invernizar outra vez. E foi o que eu fiz. Mas continua esse momento para vocês entenderem. Aí ele insistiu outra vez: mas essa imagem não lhe diz nada. E aí então ele me disse, e vocês vão entender a palavra de São Paulo para nós, que eu acabei de proclamá-la. Ele vai dizer assim para mim, ele respondeu assim para mim: essa imagem, Júlio, essa imagem de Cristo toda despedaçada, nos convida a ser o seu coração, sua face, suas mãos, seus pés, para anunciar o Evangelho, a boa nova que liberta e cura. Eu faço esse paralelo porque o grande projeto que Deus tinha no coração dele para o Padre Jonas, transformando-o num fundador de uma comunidade que é uma companhia de pesca, o resgate de almas para o Senhor, também Deus se serviu deste homem que, na simplicidade das suas palavras, não havia eloquência persuasiva da sabedoria, eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino. Ele me convidava a unir-me a Jesus, a seu projeto, de levar sua palavra a todos aqueles que estão feridos espiritualmente, na alma e no físico, e precisam ser resgatados. Daí, então, isso faz muito tempo. Agora há pouco o Salete disse, quando foi que Deus a tocou, chamando-a? Aquele menino ali, que hoje tem 50 e não sei quantos, com 14 anos, 60?
eu o conheci no Maranatá, diácono Nelsinho Correia, não é? O quanto Deus fez na vida desse rapaz, porque também tinha uma vida parecida com a minha com relação ao pai. E aí está o projeto de resgate desta companhia de pesca. Deus não faz discriminação de ninguém. Deus quis trazer a mim a imagem do crucificado toda destroçada, para lembrar que hoje essa companhia de pesca tem a obrigação, tem o objetivo de evangelizar, de trazer a boa nova, a boa mensagem, a canção nova. Por isso, me perdoe, mas é preciso que nós voltemos a cantar, não dá mais para voltar. São 50 anos. Se, eu não sei quantos anos, Salete, você tem? 30 anos. Nelsinho, 60. 30 de comunidade. Nelsinho, praticamente 40 de comunidade. Eu tenho um convívio com o padre de 50 anos. E nós vamos entrar agora na palavra de Deus. E essa palavra, ela está expressa exatamente naquele que é o Verbo encarnado, aquele que é a palavra de Deus, aquele que, à beira do lago de Genezaré, ele vai fazer exatamente aquilo que há 2000 anos atrás ele fez e aquilo que há 42 anos ele fez com um homem chamado Jonas Abib. Vamos cantar? Vamos cantar? Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. E a gente pode reverberar. Você não precisa cantar como o Monsenhor canta. É o amor. Você não precisa cantar, mas vamos falar. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor de Deus. E é esse amor de Deus que nós
precisamos tocá-lo. E esse amor de Deus, Ele transforma na sua misericórdia. E aí então você vai nesse momento pegar o Evangelho de São Lucas, capítulo 5. O contexto deste texto são 11 versículos. A mim foi designado rezar e pedir a inspiração de Deus para que o Senhor me desse a palavra para trabalhar os versículos 4 e 5. 4 e 5. Então eu vou colocar o início desse texto. Você já está com a palavra de Deus aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Você pode até sublinhar, porque isso já é do nosso ensino, isso daí já é o nosso costume. Não se lê a palavra de Deus sem uma caneta na mão, né, Padre Jonas? É preciso que nós estudemos a palavra de Deus de uma maneira muito interessante. Setembro, além da Semana da Pátria que estamos iniciando, setembro é um mês dedicado à palavra de Deus. Só que o mês de setembro não é o único mês dedicado à palavra de Deus. Todos os dias da nossa vida devem ser dedicados ao estudo da palavra de Deus. Foi dessa maneira que nós, lá, aquele primeiro grupo que eu falei, fomos formados ao redor deste homem que nos ensinou o que é fazer a experiência deste amor, tocar nesta misericórdia. Já naquela época, década de 70, vocês são jovens, talvez vocês voltassem um pouquinho aos livros de história, mas da história real, era uma época bastante tensa para nós. Era um momento em que o Brasil estava saindo de uma situação, estava vivenciando um processo de mudança política. Mas eu não vim falar disso. Eu vim falar para você de que essa companhia de pesca, ela nasce no momento em que Deus desejou fazer uma grande revolução no coração dos homens e das mulheres. E a grande finalidade da evangelização que essa companhia de pesca tem é formar homens novos, mulheres novas, para o mundo novo, mundo atual. Hoje, quando eu olho para o meu Lucas, de 4 aninhos, quando eu olho para o meu Giovanni, de 3 aninhos, quando eu olho para a minha Manuela, de 8 aninhos, quando eu olho para o meu filho Mateus, para a minha filha Ana Teresa, quando eu olho para a minha querida Ana Maria, eu entendi o projeto de Deus em me fazer um homem de Deus. E eu não tenho nem um pouquinho de receio, e não é orgulho de dizer, eu quero ser santo. Eu quero ser um homem de Deus. E eu busco a santidade, reconhecendo, olhando para o meu coração, de que eu sou o barco, mas quem me impulsiona é o amor de Deus. E aí vamos ao texto. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré. E a multidão se comprimia, espremia Jesus ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. E eu preciso falar disso agora para você. São João, no prólogo do seu evangelho, ele vai dizer, o Verbo encarnado. Santo Ambrósio, junto com Santa Mônica, são os artífices usados, as mãos usadas por Deus para a conversão de um grande homem, Santo Agostinho. Santo Ambrósio afirma, a palavra de Deus é a substância vital da nossa alma. Ela a alimenta, apacenta e governa. Não existe outra coisa que possa fazer com que a alma do homem viva, a não ser a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Repita isso. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus transformadora, revolucionadora.
E Jesus, que é a palavra de Deus transformadora e revolucionadora, esse Jesus que é amor, ele nos deixa o Espírito Santo para que nós, mergulhados no seu amor e na sua misericórdia, nos transformemos cada vez mais em homens e mulheres santos, próximos de Deus. A missão da Canção Nova como companhia de pesca é a evangelização. Essa é a nossa meta. Versículo 2. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam redes. Subiu num dos barcos, que era de Pedro, de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Muito propício esse momento para que você entenda que é isso que Deus quer que façamos. Ouvindo a palavra de Deus, encarnando a palavra de Deus, transformando a nossa vida, sejamos arautos, proclamadores, através do nosso testemunho, através do nosso dia a dia, como pai, como mãe, como universitário, como estudante, como médico, como pintor, como varredor de rua. Deus quer que apresentemos o nosso barco, a nossa vida, para que Ele possa nos impulsionar no seu amor, através do seu Espírito Santo. E aí acontece algo extraordinário. Quando acabou de falar para a multidão, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes. Esta é uma ordem que Deus faz para cada um de nós neste momento. Você que porventura gosta da firmeza da beira do mar, do raso, não se incomodando, não se comprometendo, você que é batizado, batizada, você que é filho de Deus, mas a sua vida cristã, a sua prática religiosa tem sido esquecida, colocada de lado, vivida de faz de contas. Hoje o Senhor lhe dá uma ordem. E eu quero que você repita, vou proclamar esse versículo com mais calma e você vai repeti-lo comigo. Avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Esse acampamento, ele quer celebrar o 10º encontro, 10 anos de encontro de membros, posso chamar assim, não sei, mas de pessoas que ouviram, que acolheram no coração esta ordem de Deus, os amigos da Canção Nova. Quando o projeto de Deus tocou o coração do Padre Jonas, Deus pensou em você, que é amigo da Canção Nova. A Canção Nova vive, nós somos, proporcionalmente à população do Brasil, somos poucos. Somos mais de 1000, mas somos poucos. Mas a sua mão, o seu coração, os seus olhos, o seu rosto, como o do Jesus despedaçado, do crucificado, quer atingir dentro da sua casa, como amigo da Canção Nova, quer atingir aquele coração ferido, maltratado, cheio de dores, de feridas. A meta da Canção Nova, a missão da Canção Nova é evangelizar. Canção nova, trazer a boa nova, a boa canção, a canção que nos tira do lodo, do lamaçal,
do pântano e nos firma os pés na rocha. A rocha que é Cristo. E no versículo 5, à tarde, Ricardo vai trabalhar mais detalhadamente. Eu preciso colocar esse versículo 5 para você entender a continuidade da reflexão. São Pedro vai dizer assim: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Nada. E quem era Pedro? Quem era Tiago? André? Eram pescadores de experiência, de larga experiência. E quem era Jesus? Era o filho do carpinteiro. Ele sabia, na verdade, lixar madeira. E eu fico imaginando, eu até escrevi isso daqui, de todos os apóstolos que conviveram com Jesus no seu ministério terreno, não é? Eu posso afirmar que o que mais representa hoje cada um de nós é São Pedro. Somos muito parecidos nos seus erros e nos seus acertos. Nós nos identificamos muito com Pedro. E Pedro não tinha conversa, não. Ele colocou claramente para o Senhor: nós trabalhamos a noite inteira. E a hora de pescar não é durante o dia, é à noite. É nessa hora que os peixes vêm um pouco mais à superfície. E, como homem experiente na sua profissão, Pedro deve ter falado isso para Jesus. Porém, no coração de Pedro havia algo que o levava, que o impulsionava a obedecer à ordem de Deus. Ele convivia com Jesus, ele via os feitos de Jesus, aquela população, aquela multidão que comprimia Jesus, e por isso ele foi ao barco, e ele escolheu o barco de Pedro. Ela buscava Jesus, aquela multidão buscava Jesus, como hoje as multidões buscam Jesus, porque estão estropiadas, estão feridas. E Deus quer que eu, que você, que nós, que você, amigo da Canção Nova, seja realmente esse membro dessa companhia de resgate, para ser a mão, o coração, a face de Deus. Eu convido você agora a baixar sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Eu convido você agora a apresentar suas mãos para o Senhor. Eu convido você neste momento a dizer: eis-me aqui, Senhor, na minha miséria, na minha fraqueza, na minha falta de fé. Eis-me aqui, Senhor. E como Pedro, Senhor, eu quero dizer: mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor reacende, o Senhor reinflama o Espírito Santo em nossos corações. Sim, Senhor, é o que eu quero. Nesse momento eu lhe peço: reinflama, Senhor, em mim o vosso Santo Espírito. E independentemente, Senhor, das situações que vivemos, Salete vivendo essa situação com a mamãe, eu vivendo a situação, a família de minha irmã, praticamente toda ela está contaminada com Covid. Graças a Deus estão clinicamente bem neste momento. Mas os meus joelhos não param de ser dobrados. E é isso que a gente tem que fazer. Não entrar no desespero, mas é um momento em que nós devemos nos colocar na graça da confiança da palavra de Deus. Por quê? Vou repetir Santo Ambrósio. A palavra de Deus é substância vital para a alma. É vitamina.
alimenta, apacenta e governa. São Paulo vai dizer isso para nós, qual é a função da palavra de Deus? O que faz a palavra de Deus na nossa vida? O Salmo 107 vai dizer isto para nós: enviei a minha palavra para tirá-los da morte. E essa morte que eu estou dizendo não é a morte do corpo, mas eu estou dizendo a morte da apatia, da falta de fé, de uma vida descompromissada com o projeto de Deus, na minha, na sua vida, na nossa vida. E desse pequenino texto, a gente pode tirar 3 lições. A primeira, saber sobre a profundidade da nossa fé, do nosso conhecimento da palavra de Deus, pois ou mergulhamos no amor de Deus, ou continuaremos na superfície, sem conhecer a sua misericórdia. Quantas vezes eu cheguei no Padre Jonas, jovem, sempre fui assim uma pessoa, confesso para vocês, orgulhoso. Eu tinha um complexo de inferioridade enorme. Eu tentava esconder a minha pobreza, a situação do meu relacionamento com meu pai, que era doente do alcoolismo. E quantas vezes eu escutei, e ainda escuto nos meus ouvidos, meu filho. E era isso que eu precisava escutar, meu filho. E é isso que você precisa escutar agora, nesse momento, independentemente da sua idade. Meu filho, minha filha. Deus agora, como a palavra que é vitamina, como a palavra que transforma e restaura, Deus te diz assim, carinhosamente: meu filho, minha filha, o mar sou eu, o barco é você, e eu escolhi o barco de Pedro para lhe dar aquela ordem. Já tinham até lavado as redes, já tinham desanimados, a noite inteira sem pescar, e talvez a sua vida esteja desta maneira, você pelejou, meu filho. E ele dizia assim, nunca eu vou esquecer, eu ensinei isso para o Mateus, eu ensinei isso para a Ana Teresa, quem ama, dá o primeiro passo. O problema é meu, mas a minha cara, o meu sorriso, é do outro. Por isso, ser imagem do crucificado, é ser imagem do crucificado que crê na ressurreição. Ser mão, ser pés, ser a boca, ser o coração de Deus para aquele que pelejou a noite inteira e não pescou um lambari. Deus, hoje, faz grandes coisas em nós quando nos colocamos com generosidade a seu serviço. É verdade ou não é verdade, Monsenhor? Nós somos seus filhos, estamos aqui. Mas a sua generosidade é o tesouro que o Senhor tem como poupança no céu. Sabe por quê, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não soubessem. Congregação Salesiana, uma congregação maravilhosa, destinada à educação do jovem. Monsenhor Jonas, se ficasse na congregação salesiana, ia ser um grande padre como salesiano, e ele não deixou de ser salesiano. Porém, o projeto de Deus era que Deus o precisava fora daquele carisma para fazer realização desse grande projeto de resgate das almas. Então a segurança, ele tinha segurança, Monsenhor, segurança material, uma congregação que lhe dava segurança. E de repente,
Deus faz a experiência do deserto. Eu queria muito falar a respeito disto. Quando Jesus escolhe o barco de Pedro, ele o fez propositalmente, porque ele sabia como estava o coração de Pedro e daqueles outros pescadores, abatidos, desanimados. E a doença que consumiu o Monsenhor naquela oportunidade o abateu, tirou dele uma porção de coisas humanas. E Deus faz grandes coisas quando nós colocamos com generosidade ao seu serviço. Eu tenho a alegria de dizer para vocês, talvez o Monsenhor nem lembre mais disto, mas fui eu que, na época, datilografei a carta de pedido. Não é do Padre Jonas sair da congregação. É que aquele meu filho, que ele sempre disse para mim, quem ama dá o primeiro passo. O que esse crucificado lhe diz, Júlio? Não existia persuasão de inteligência, mas ali era a expressão do poder e da sabedoria de Deus. Então eu sou muito feliz. E eu me emociono, porque eu não endeuso esse homem. Eu amo a Deus e adoro a Deus sobre todas as coisas, mas rezo muito por esse velhinho. Eu amo o Monsenhor Jonas. E faz tempo que nós nem nos conversamos mais. Faz tempo. Mas ele sempre está presente nas minhas orações diárias. E eu sempre digo para o Senhor, muito obrigado, Senhor, porque você, através dele, escolheu, como escolheu o barco de Pedro, para ser alguém participante dessa companhia de pesca. E aí eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante. Duas coisas, na verdade. Porque no nosso tempo de Maranatá, depois do encontro, tinha avaliação. E ele fazia avaliação conosco. E tinha preparação antes do encontro. E aí, então, ele falava, olha, você foi muito bem, mas só que faltou testemunho. E aí, pronto. A gente ficava com a cabeça baixa. Não é? Mas era uma forma muito paterna dele nos formar em Jesus. Porque o que Jesus fez não era uma coisa teórica. Avance para as águas profundas. Eu não sou pescador, eu sou filho de carpinteiro, mas avance para as... E aí a gente vai entender exatamente essa lição. A lição da profundidade da nossa fé e do conhecimento da palavra de Deus. E o padre, então, não é? Ele cobrava a gente do testemunho. O padre Jonas, não é? Ele tinha uma maneira assim, muito sensível de falar com a gente. E ele não mandava recado, não. Quando ele começava a ficar assim, ó, pulando assim, igual galinho bravo assim, ai, ai, ai. Eu estou dizendo isso para você por quê? Eu gostaria muito de lhes dizer que aquela atitude dele com relação ao crucificado me levou a tomar uma decisão, que é a segunda lição desse texto. Nós precisamos sair da zona de conforto. Quem quiser participar e integrar essa companhia de pesca, tem que deixar pai, mãe, tem que tomar a sua cruz, tem que sair da zona de conforto. E é justamente isso que Jesus nos pede. Deixar o comodismo, deixar que a nossa fé fique muito rasa e aceitarmos verdadeiramente a transformação de vida. Avançar para as águas mais profundas
requer coragem e confiança em Deus. Aquilo que o Monsenhor dizia quando me pegava no braço, meu filho, quem ama do primeiro passo, era o mesmo que minha mamãe fazia. E eu narro nesse livro que eu escrevi uma coisa interessante, é o testemunho que eu queria dar para vocês. A minha mãe dizia assim, filho, confie em Deus. Deus vai fazer uma grande obra transformadora na sua vida e na vida do seu pai. E eu dizia para ela, você é louca. Você não sabe o que está dizendo. E meu coração era um coração coberto de uma carapaça de gelo, por tudo aquilo que eu não compreendia do meu pai, por toda a doença dele, do álcool. Mas eu precisava sair da zona de conforto. Eu precisava sair da minha posição de ficar olhando para o meu umbigo, coitadinho de mim. Eu precisava, na verdade, colocar no coração de Deus o meu coração. E aí o Senhor, Ele me fez ministeriado em cura interior. Nos Maranatás, o Monsenhor atendia os jovens, depois de confissão, aí ele dizia assim, vai procurar o Júlio para ele rezar para você. Ele fez isso com você, não foi, Nelson? Em 1975. E eu não tenho nem um pouquinho de receio de dizer para vocês que por força disto, o quanto eu apanhei, o quanto eu fui caluniado, o quanto eu sofri, mas bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa de mim. Papa Francisco nos ensina, foi o ano passado, em fevereiro, no Ângelus, quando ele comentava esse pedaço do Evangelho e dizia assim, se confiarmos nele, ele nos liberta de nosso pecado e abre diante de nós um novo horizonte. Esse padre deixou tudo, porque confiou em Deus. Quem conheceu a história da Canção Nova, de Lorena, a Areias, a Queluz, a Cachoeira Paulista, ao Brasil, ao mundo, entende agora o que Santo Ambrósio falou. A palavra de Deus é substância vital para a nossa vida. Portanto, a segunda lição que temos que entender desta palavra é: precisamos sair da nossa zona de conforto. Muitas pessoas me perguntam por que eu não sou membro da comunidade de vida. Muitas pessoas me perguntam, aí eu tenho que explicar sempre. A Canção Nova, ela foi instituída oficialmente em 1978. Em 76 eu já era feliz e casado com a dona Ana Maria. Ai, a dona Ana Maria. Não é? Então, o Nelson sempre brincava assim comigo, quando eu dava palestra nos Maranatás, eu lia as cartas de amor, não é? Porque é dessa maneira que o jovem tem que ver hoje o significado de um relacionamento afetivo, de amar, de escolher aquela que vai ser a sua Maria, ou que vai ser aquele que vai ser o seu São José. Não é? E é importante, não é? Que eu diga para você que sair dessa zona de conforto implicou duas situações muito interessantes. A primeira, Nelson ainda era mestre lá em Lavrinhas. Eu me lembro que na casa dele eu estava descansando, porque eu ia formar, era discípulos, né? E
e rezar por eles. E aí o monsenhor estava lá, o monsenhor chegou para mim, o senhor acha que o senhor também não vai lembrar, monsenhor. Ele disse assim, meu filho, se você morrer agora, ao menos lá no céu, quando São Pedro abrir a porta para você, você vai dizer que você é Canção Nova? Porque eu sempre fui amigo da Canção Nova, desde o início. Eu não assumi, não é, ser da vida, exatamente porque já estava casado, estava com a minha vida estabelecida. E eu falei, nossa, Padre Jonas, pega leve. E aí aconteceu que um dia, numa viagem que fazíamos, eu e Ana Maria, na cidade de Aparecida, quando passávamos pelo santuário, Ana Maria disse assim, agora chega, Júlio, chegou a hora de você assumir um compromisso. A minha esposa falou isso para mim. E eu peguei, fiz uma carta para o conselho, fiz o que tinha que fazer. Acho que fui o membro da comunidade de Canção Nova que fez o caminho mais longo, que naquela oportunidade, acho que eu tinha 30 anos de comunidade. E no dia do compromisso, aqui, nesse rincão, na tarde de 2 de fevereiro, uma tempestade. Acabamos de fazer o compromisso. O monsenhor chamou Ana Maria e eu para o palco. E a hora que ele me chamou, caiu um raio. Aí o Padre Jonas pegou o microfone e falou assim, mas nem Deus acredita que você fez compromisso, né, Júlio? Não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Independentemente daquilo que constitui a sua vida como filho de Deus, como filha de Deus. Você perdeu, você se decepcionou, você se sentiu traído, você foi caluniado, você se sentiu abandonado, marginalizado, você não foi elogiado. Deus conhece seu coração. E eu estou colocando exatamente esta lição para que você entenda que quando nos colocamos com generosidade a seu serviço, Deus age com cada um de nós e pede para acolhê-lo no barco de nossa vida. Certo? E aí, é preciso que eu te leve agora, como eu escrevi no meu livro, para o Calvário. E quando nós olhamos para essa imagem, Deus Ele não poupou o seu primogênito. E o seu primogênito, a palavra encarnada, assumiu ser aquele que cumpriria a vontade do Pai. No meu livro Corações Sedentos eu escrevi uma reflexão que Santo Agostinho escreveu e que foi exortada pelo Papa Bento XVI. Jesus, no alto da cruz, e eu te levo ao Calvário, não para ficar no Calvário, mas para conhecer a ressurreição. Jesus gritou, Evangelho de João, capítulo 19, tenho sede. E esta sede de Deus, Santo Agostinho explica, era a sede de amor que Deus tem por você, por você, por você, por você, por você, por mim, por nós. Tenho sede, e esta sede é a sede de amor. Deus quer, na pessoa de Jesus,
a fonte inesgotável de cura, curar o seu coração, resgatar a sua vida, transformá-la, devolver sua condição de filho amado, de filha amada. Deus fez isto. Minha mãe não era louca. E o projeto de Deus para mim, como ocorreu com o Padre Jonas, aconteceu na minha vida. Deus me permitiu assistir meu pai no seu leito de morte. Deus me fez enxergar no meu pai despedaçado, ele mesmo despedaçado na cruz. Esse Deus colocou uma misericórdia dentro do meu coração. Meu pai estava em coma, meu pai estava desenganado. E Deus falou para mim, toca nele. Toca nele. Quantos anos, às vezes, que eu não tocava no meu pai? O Monsenhor tocava no meu braço. Quantos anos? Toca nele. Ele é meu filho amado, querido. E eu toquei no meu pai depois de tantos anos. E sabe o que Deus fez? Meu pai estava desenganado, gente. Deus restituiu a vida para o meu pai. E ainda nos deu 17 anos para viver com o pai, para conviver com o pai, para amar o pai, para trabalhar e reconciliar os nossos corações. Grande projeto de Deus. Esse crucifixo te diz alguma coisa, Júlio? Ele quer que você seja a mão, o olhar, o coração de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã, que você precisa ser como membro dessa companhia de resgate. A mão de Deus, o coração de Deus, a boca de Deus. Por isso que ele me fez um ministro da cura interior. E quantos foram aqueles e aquelas que eu pude? Nelsinho lembrava agora, quantas pessoas hoje são padres, são doutores, e quantos são aqueles que encontram comigo e diz assim, você orou por mim. E esses dias atrás, eu tenho o Dr. Tales como um grande amigo, ele é psiquiatra, e eu fui conversar com ele, porque eu estava com um processo de ansiedade muito grande, e eu percebi, naquela sessão de atendimento, ele estava assim, sabe? Era eu que devia estar, né? Mas eu percebi que ele estava assim. E aí, conversei bastante, coloquei tudo que tinha no meu coração, e assim, volte na semana que vem que eu preciso conversar com você. E na semana que vem eu voltei, e aí ele já me aguardou na porta do consultório com uma fotografia na mão. Você aqui, lembra dessa situação aqui? Eu olhei assim, comecei a enxergar Bolinha, Emílio, aquele pessoal todo nosso, dos Maranatás. Vocês não vão acreditar que eu estou falando. E eu estava nessa foto, e ele disse assim, o senhor me vê aqui? Assim, desculpa. Sou eu que estou do seu lado. Só que hoje ele é careca, doutor Tales. Como que o senhor queria que... Ele disse assim, aquilo que você fez para mim em 1978, em Resende, hoje Deus está me dando a oportunidade de retribuir para você. Deus tem um convite que é atual para você. Ele te chama para avançar águas profundas. É a terceira lição. Águas profundas. Nós podemos permanecer como estamos ou nos abandonarmos à sua vontade. Mesmo sabendo o que nos espera nesse mergulho às águas profundas. Mesmo sabendo.
Não pensem vocês que, adentrar nas águas profundas, nós vamos ter mar de marinheiro, ondas, tempestades acontecerão, mas o porto seguro é Jesus Cristo. E aí, eu queria fechar, para poder rezar, 2 minutinhos, eu tenho 2 minutinhos ainda? Eu queria muito dizer para você que esse convite é atual. Devemos nos abandonar em Deus. E Deus, Ele conta com você. Ele escolheu você como barco. Nós podemos ficar surpresos e hesitantes diante desse chamado que hoje Jesus nos dirige. E muitas vezes somos tentados a rejeitá-lo por causa da nossa incapacidade. Graças a Deus que somos incapacitados, porque Deus, pelo seu Santo Espírito, nos capacita. E aí, depois daquela pesca maravilhosa, gente, Pedro, ajoelhando-se diante de Deus, ele vai dizer assim: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. Você tem coragem agora, e essa coragem não é humana, mas é a coragem movida pelo Espírito Santo de dizer: eu sou pecador. Como Davi dizer: o pecado está sempre diante de mim. É preciso que nós, nesse momento, pensemos, porque Deus me escolheu. Se confiamos nele, ele nos libertará do nosso pecado e transformará a nossa vida. É preciso que nós agora olhemos. Se puder focalizar, por favor, a imagem de Nossa Senhora, porque a canção nova, ela aconteceu por causa de uma mulher que acreditou. Modelo de imediata adesão à vontade de Deus. E ela nos ajuda a sentir o fascínio para colaborarmos com essa companhia de pesca. Maria Auxiliadora, a nossa mãe. Maria Auxiliadora, a nossa rainha. Maria Auxiliadora, aquela que tudo fez para a canção nova. Amém. A canção nova é uma bênção. Que lindo ouvir o testemunho do Júlio, porque essa orientação nós passamos para todos os pregadores. A frase do Monsenhor Jonas, que ele falava para nós no Maranatás, lá nos começos, 74, 75. Não esquece do testemunho. Que bom, Júlio, que você não esqueceu o testemunho. Você nunca esqueceu o testemunho. E o bem que o Monsenhor Jonas fez a você, e você passou para tanta gente, esse momento podemos vivenciar. Cantar o refrão, mas chega mesmo, chega junto, toda a força. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor. Não
amor, é o amor, amor, é o amor, é o amor, é o amor, 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 amor de Deus. Quem ia dar o primeiro passo? Júlio tinha, o pai dele era alcoólatra, ele não falava com o pai, tinha ódio do pai, né? Ódio. E Deus fez essa obra no coração dele. Que você possa também perdoar. Essa bênção que eu dou agora como diácono, uma bênção de envio para você perdoar quem você precisa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que os abençoe. Abençoe Roque Savioli e Zela Savioli que chegaram aqui agora. Meus irmãos queridos. O nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que lindo. Emocionado. Vamos abraçar, né, mãe? Emocionado, emocionado. Não dá. Não dá. Mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou